primeiro trimestre, começar a tocar essa obra da igreja também. Nós temos ali fora alguns pisos que foram doados, estão ali. Já fez um ano aquele piso ali já. Tem mais de um ano já, né? Mas nós vamos colocar aquele piso em nome de Jesus. Você quer, irmãos? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos colocar aquele piso. Vamos ajeitar a nossa igreja. E vai ficar muito bonita, como ela é uma igreja bonita, vai ficar mais bonita ainda, para honra e glória do nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo. Repita comigo nesta noite, irmão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo. Glória a Deus. Que bênção, amados. Nós estamos nesta noite aqui reflexiva, onde nós vamos ministrar ceia daqui a pouco. Hoje é a nossa última ceia do ano. E nós vamos meditar um pouquinho e fazer uma pequena reflexão daquilo que nós queremos durante esse ano que nós passamos. Estamos chegando já, estamos no dia 14, faltam apenas 14, faltam 17 dias, é isso? 17 dias para encerrar o ano. E eu quero hoje fazer uma reflexão com os irmãos. Deus tem falado muito do coração que as mensagens desse mês precisam ser mensagens reflexivas. Por quê, querido? O fim de ano sempre nos coloca diante de duas perguntas importantes. Duas perguntas importantes que nos colocam no final do ano que vem à nossa mente. Primeiro, o que fizemos com o tempo que passou? Você vai refletir hoje, essa mensagem é bem reflexiva. O que você fez neste ano 2025 com o ano que passou? Semana passada, a pastora Regiane fez uma pergunta: quantas almas nós ganhamos para Jesus esse ano? Quantas almas? Isso é uma reflexão na área espiritual. Numa reflexão na área espiritual também é assim: será que esse ano eu busquei mais o Senhor? Será que esse ano eu jejuei mais? Será que esse ano eu me consagrei mais? Será que esse ano eu fiz boas ações também que são importantes? Será que esse ano eu abri a minha mão para ajudar a assistência social da igreja? Ajudar um necessitado? Porque, irmãos, os espíritas fazem muita ação social. Eles acham que a salvação deles vem através das obras. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que nós já estamos salvos, que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e aceitamos Ele como Senhor de nossas vidas. Mas isso, porém, não nos impede de fazermos muitas ações sociais também. Amém, queridos? Então, a pergunta que nós fazemos nessa noite: será que eu, desse ano, o que eu fiz na área espiritual? O que eu fiz na área material para a obra do Senhor? O que eu fiz? Então, a primeira pergunta é essa: o que eu fiz no tempo que passou, o tempo que Deus nos deu? E parece que foi ontem que o tempo passou tão rápido. Tão rápido o tempo passou. O ano passado estávamos aqui, no culto de Natal, e esse ano já vamos para a semana que vem, culto de Natal de novo. Tão rápido que passou o tempo, porque os dias e estações estão acelerados, irmãos. Os meses estão acelerados. Você pode observar. Quando você olha, rapaz, o dia já acabou, eu não fiz nada hoje. É assim que está acontecendo. Tudo está acelerado. Tudo. Então, querido, a segunda pergunta é: quando chega o final de ano, nós nos deparamos com essa pergunta: o que faremos com o tempo que Deus nos dará em 2026? O que você vai fazer para 2026? O tempo que Deus vai te dar. O que você vai produzir para Deus? Será? Semana que vem vamos distribuir aqui o Projetando 2026, que quem é da Igreja Antiga sabe, que é um papel que nós colocamos ali, os seus objetivos espirituais, materiais diante de Deus, etc. E ali você vai projetar diante do Senhor. O que você vai projetar diante de Deus para 2026? Muita gente só coloca a vida material ali, mas eu aconselho você a colocar a vida espiritual também, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Então, amado, tudo isso precisamos saber de uma coisa: daremos contas a Deus, o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim durante todo esse período. Tudo. Então, para alguns o ano trouxe alegria,
Para alguns o ano trouxe conquistas, trouxe dores, né? Trouxe perdas. Para alguns, erros e aprendizados. Né? Nada disso foi desperdiçado por Deus, porque cada dia das nossas vidas estão no controle das mãos do Senhor, amém? Deus controla todas as coisas. Então, irmãos, primeira coisa que eu queria falar nessa noite, que o ano que passou, nós precisamos ter um tempo de gratidão ao Senhor. Tempo de gratidão a Deus. 1 Samuel 7,12 diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos ajudou. Se nós caminhamos até hoje, nós temos que agradecer ao Senhor. Ontem eu estava pregando lá em Itaipuaçu, e eu estava falando assim, lembra-te de onde você veio, irmão. Né? Tem um irmão lá que ele disse que com 8 anos de idade, o pai abandonou a família, e com 8 anos de idade a mãe fazia bolinho, salgadinho para ele vender, para sustentar os 8 ou 10 irmãos que ele tinha. Que coisa, né, irmãos? É o irmão Robert Val, sempre conosco aqui. Aquele irmão foi muito sofrido na vida, muito sofrido mesmo. E ele se lembra disso, e as olhos se enchem de lágrimas quando ele fala e conta essa história. E hoje Deus tem abençoado, prosperado a vida dele, é comerciante, né? Tem casas, tem lojas, Deus tem prosperado muito a vida daquele homem ali em Itaipuaçu. E a pergunta que nós estamos fazendo ali ontem foi, o que você era? Como foi que você veio? Como foi que você cresceu? Muitos de nós, irmãos, apenas olhamos as coisas negativas da vida. Ah, eu estou passando uma luta muito grande, eu estou quebrado, e meu carro está assim, assim, assado, minha casa assim, assim, assim e tal. Pensa de onde você veio. O que você tinha no passado? Irmãos, Jó diz assim, nu vi este mundo e nu voltarei para lá. E muitas vezes, final de ano, irmãos, é um ano para a gente fazer, um período, né, do ano, para a gente fazer uma reflexão daquilo que nós conquistamos. Muitos que estão aqui, talvez, né? Muitos estão aqui, talvez, eu acho que ninguém nasceu em berço de ouro, na verdade, né? Ninguém nasceu com a herança enorme para você administrar, ninguém. Muitos de nós aqui, talvez todos, viemos lá de baixo. E hoje nós começamos a olhar o que Deus nos deu, irmãos. Então é um período desse momento da gente fazer um momento de reflexão e de gratidão a Deus. Você tem agora, de hoje até o final do ano, você começar a agradecer ao Senhor. Aleluia. Eu agradeço a Deus quando de madrugada o pastor Aires está lá trabalhando, ele sempre manda um videozinho lá, né? Bota lá, aí ele, agradeço ao Senhor pelo meu trabalho. Verdade, bonito isso. Agradeço ao Senhor pelo meu emprego. Está lá, Jesus, fraco, a madrugada gelada. Né? Agora está mais quente um pouquinho, no inverno, né? E ele está lá, né? Com essa carequinha abençoada dele lá. Glória a Deus. Agradeço a Deus pelo meu trabalho. Agradeço a Deus por esse emprego. É bonito isso, irmão. Glória a Deus por isso. Né? Porque muitos talvez ali estão, todo esse emprego, meu Deus, ralando essa madrugada aqui. Estou aqui nesse tempo terrível. Estou aqui nesse sereno. Ou então, estou de dia, nesse calor infernal. Podia estar uma coisa melhor. Mas não, irmão. Ele agradece a Deus. Isso torna o coração de Deus grato. Torna o coração de Deus honrado. Isso é importante. Então, esse período do ano, amado, é um período onde nós precisamos dizer a frase que está lá em 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga comigo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nem tudo talvez foi como você planejou. É verdade? Mas Deus permaneceu fiel na sua vida. Talvez tenha planejado tantas coisas esse ano, mas nem tudo foi como você planejou, mas Deus permaneceu fiel. Deus te deu livramento que nós não vimos. Quantos livramentos Deus nos dá? Semana retrasada, não foi? Eu, Aristides, minha sogra Leide, Raquel, Esther, fomos lá para Itaipuaçu, terça-feira. Nós íamos passar na casa de Manzilé, fazer uma visita a ela, e depois íamos para a igreja. E eles iam lá com a gente, congregar com a gente, à noite, né, cultuar o Senhor. E houve um acidente tão brabo ali, naquela avenida ali, naquela RJ. E eu falei, gente, eu não vou conseguir chegar na igreja hoje, não é possível, o trânsito não andava.
trânsito não andava. Eu fiquei, meu Deus, como é que pode? E 1 hora de engarrafamento, 2 horas de engarrafamento, 3 horas de engarrafamento. Eu falei, gente, vamos parar aqui. Porque 2 idosos no carro, né? Você ficar muito tempo sentado é perigoso. Aí nós paramos num restaurantezinho ali que tem ali, ficamos ali sentados, começou a chover muito. E aí, de repente, vinham os boatos. Olha, você não sabe o que aconteceu. A Zap, hoje você vê tudo, né? Ó, uma carreta pegou 16 carros naquela descida ali, que entra ali da Serra de Cala-Boca ali. 16 carros. Gente, que isso, gente? Aí eu botei a mão na cabeça, olhei para Raquel e falei, gente, Deus nos deu livramento. Porque a gente, se a Raquel não atrasasse um pouco, ia ser exatamente a hora que nós estaríamos exatamente naquele local ali, onde a carreta ia pegar todo mundo ali. E irmãos, coisa terrível. Tinha carro que fez um sanduíche pequenininho. Nós vimos ali. Coisa terrível. Então, irmãos, quantos livramentos que Deus nos deu no ano de 2025. E livramento, irmãos, às vezes que você nem viu, que você nem sabe, que você só vai ver lá na glória. Ó, o livramento que eu te dei, tá lembrando aquele carro que quer pegar você ali, ó? Tá lembrando aquele assalto que ia acontecer? Tá lembrando aquele estupro que ia ocorrer? Eu te dei o livramento. Glória a Deus. Então, queridos, Deus permaneceu fiel, né? E muitas vezes, irmãos, Deus nos deu força quando nós achávamos que não suportaríamos a luta. Deus nos deu força, nos deu condição para que nós pudéssemos, irmãos, estarmos ali no momento onde a luta você não suportaria. Tem coisa que você olha assim para o vizinho e fala, Senhor, se tu me der uma luta dessa, eu não vou suportar. Eu não vou suportar, Senhor. Eu não vou aguentar. Deus, uma prova dessa, pelo amor de Deus, passa de mim esse cálice. Mas, querido, eu quero dizer nessa noite que Deus não dá prova para nós sem que nós não possamos suportar. O dia que você não puder suportar mais a prova, Deus leva. Deus tira a prova da sua vida. A Bíblia fala sobre isso. Deus não dá prova pela qual nós não possamos suportar. Mas glória a Deus, querido, que Deus te deu força neste ano para que você pudesse suportar as afrontas, as provas, as dificuldades do dia a dia. Glória a Deus. Eu falando com a Leda um dia, né? A tarde estava lá no Rio, e eu falando, Leda, que benção. Estamos aqui, estava almoçando lá, né, Leda? Eu falando, Leda, que benção. Que Deus está dando recurso para você fazer todo esse tratamento. Né? E ela falava, mandava, pastor, como é que eu vou conseguir? Calma, Deus vai prover. Deus vai prover, Deus vai mandar, Deus vai enviar. Irmão, o problema nosso é que a gente se desespera antes de vir a necessidade, de vir o problema. Calma, espera, Leda. De repente ela olhava, até dinheiro de gente dos Estados Unidos Deus estava mandando para ela. Né, Leda? Que bênção. Deus mandando, Deus enviando, querido. Por que, amado? Porque Deus só dá luta quando nós possamos suportar. Até quando a gente pode suportar? Glória a Deus. As portas, irmãos, fechadas, que nos protegeram. Pastor, que é isso? Porta fechada que nos protegeu? O que é isso, pastor? Muitas vezes Deus fecha a porta para nós. Muitas vezes Deus fecha a porta para nós, para que nós não nos percamos. Quantos concursos às vezes você tentou fazer? Né? Eu era no jovenzinho, fiz concurso para comissário de bordo. Esbelto, falando bem inglês, boa aparência, tinha todo o perfil para ser comissário de bordo. Fiz para Varig. Passei em todas as provas, todas. E ali, quando chegou no final, a última prova, eu fui reprovado na dinâmica de grupo. Uma prova fácil, né? Depois daquela prova, nós íamos fazer o treinamento, íamos para a selva, então você tem treinamento de selva, inclusive, quando o avião cai, alguma coisa assim. E eu falei, meu Deus, eu não passei na última prova. E na última entrevista lá, a psicóloga falou assim, dinâmica de grupo, a psicóloga falou assim, todos vocês têm condições de serem comissários de bordo, todos. Chegaram até aqui porque vocês têm condições de entrar. E eu falei, meu Deus, poxa, eu tinha um sonho tanto de viajar, de conhecer o mundo, né, de fazer, digamos, turismo, né, conhecendo as nações e tal, né? E eu não passei nessa prova. Por quê, Senhor? Por quê? E logo à frente, irmãos, logo mais à frente, Deus abriu a porta para mim para o seminário teológico, Batista de Niterói. E o que Deus fez, irmãos? Deus fez sentar naquele seminário Batista de Niterói um irmão
que era comissário de bordo também, para fazer o seminário. Só que ele não conseguiu concluir. Por quê, irmãos? Viajava demais. Levou muita falta. Não conseguiu concluir aquele seminário. E eu falei, Senhor, então por isso, Pai, que tu não deixaste que eu fosse comissário de bordo, porque tu tinha uma chamada na minha vida. Então, queridos, quantas portas Deus fecha para nós, para nos proteger. Para nos proteger. Quantas portas? E às vezes nós ficamos tristes, ficamos chateados com Deus, muitas vezes. Ficamos ali aborrecidos. Por que o Senhor fechou essa porta? Por que o Senhor não deixou eu entrar nessa porta? Eu estudei tanto para essa prova, eu me dediquei tanto, eu perdi noites de sono, eu jejuei, eu orei, eu pedi oração para os irmãos da igreja, mas Deus vai lá e fecha a porta, porque Deus quer te proteger. Aleluia. Deus quer te proteger. Fiz prova para PM, quando era novo ainda. A irmã de Norá sabe disso. E essa mulher não é fácil não. Quando ela fala, é difícil. Batia na mesa, você não vai entrar para PM. Deus tem uma obra na sua vida. Assim mesmo, ela batia na mesa. Né? Passei em todas as provas. Todas. Quando chegou na prova antropométrica, nunca mais eu esqueço disso. A gente fica só de cueca, aí o médico vai olhando um por um, parou em cima de mim, aí falou assim, você está reprovado. Por quê? Você teve um problema nessa perna. Assim mesmo. Mas eu corro, eu nado, realmente eu corro, eu nado, eu faço tudo, tal. Não pode. Está reprovado. Sai. Aí me tirou. Eu me lembrei da oração da minha mãezinha de Norá. Me lembrei da oração dela. Você não vai, eu não quero você na PM, você vai se perder. E tal, aquela coisa que a gente tem, né, irmão, com relação, né, quem faz prova para PM, né? E você não vai entrar, não vai. Deus estava me protegendo, irmãos. Aleluia! Para que eu não me perdesse. É verdade, querido? Então, amados, muitas vezes Deus fecha a porta que Ele não quer te perder. Você imaginou, querido? Então nós devemos orar, Senhor, seja feita a tua vontade. Quem é jovem, quem está fazendo concurso, quem está querendo mudar de área, Senhor, faça a tua vontade. Faça o teu querer na minha vida. Realize aquilo que tu queres, Senhor, porque tu és o Deus maravilhoso. Então, queridos, gratidão não depende de um ano perfeito, mas de um Deus que está presente em nossas vidas. Aleluia. E o Deus está sempre, né, conosco. A pergunta que eu faço esta noite, você tem agradecido mais ou reclamado mais? O que tem feito aí, irmão? Tem reclamado? Pega o seu irmão do lado. Tem agradecido mais ou reclamado mais? Irmão? Você agradece mais ou reclama mais? Pergunta para ele, se você é um reclamão, irmão, fala para ele aí. É uma pergunta, irmão, para a gente refletir nessa noite. Né? O ano que passou, irmãos, pode se tornar para nós um tempo de aprendizado. Precisamos tirar das nossas experiências, né, tirar aprendizado das nossas experiências e crescer. Crescer. Duro é o crente que está na igreja a vida inteira, que passa prova, passa luta, passa prova, e não aprende. Tem muito crente assim, irmãos. Está voltando sempre, como eu já preguei, que está voltando sempre ao primeiro estágio. Você não passou na prova, volta ao primeiro estágio. Você não passou na prova, volta ao primeiro estágio. Você não passou, igual o joguinho mesmo, né, que eu sempre falo aqui. Não passou, volta ao primeiro estágio. Querido, precisamos tirar aprendizado das nossas experiências e crescer, principalmente crescer com Deus, crescer com o Senhor. Quando você faz o devocional, você cresce com Deus. Deus fala contigo, Deus te orienta, Deus te dá o caminho. Muitas vezes é difícil, irmão, sabermos a vontade de Deus. Você não acha não, irmão, que é difícil saber a vontade de Deus? É difícil, não é fácil. Eu olhei a palavra de Deus esses dias, falando, Senhor, falando sobre Davi, né? Davi orava o Senhor. E Deus falava para ele, Senhor, eu devo entrar nessa guerra? Aí Deus falava assim para ele, deve. Que intimidade que ele não tinha com Deus. Que intimidade. Né? Ele, muitas vezes, não consultava nem profetas.
Ele me morava e falava com o Senhor, Senhor, eu devo pelejar contra os filhos teus, Senhor. É momento agora, Pai? Senhor, pode pelejar, que vocês vão ganhar a batalha. Irmão, quantas vezes é difícil nós orarmos e termos uma intimidade assim com Deus? Sabe por que Deus não fala muitas vezes conosco, irmão? Porque a nossa vida está exageradamente só pensando nas preocupações do dia a dia. Uma vida agitada. Eu me lembro que quando eu li os livros sobre os anacoretas, né, que eram homens nômades que iam por meio das cavernas, por meio de grutas, ficavam dias e dias ali, irmão. E tinha até aquelas fotos de anjos que desciam para falar com eles. Por quê, querido? Aqueles homens estavam concentrados e só se dedicando a ouvir a voz do Senhor. Queremos ouvir a voz de Deus, irmão? Para 2026? Afastar um pouquinho, desligar um pouco a TV, desliga um pouco o celular, faz um jejum de zap, de WhatsApp, faz um jejum de internet. Viu, queridos? Tira um momento com Deus. Se você quiser, amém, glória a Deus. Né? É bom gente de 28 lá que é benção, vamos fechar o ano. Mas fecha no seu quarto, dobra o seu joelho, bota seu reloginho de madrugada às 3 horas da manhã, 4 horas para você orar, passar ali 10, 15, 20 minutinhos para o Senhor buscando. Aí você vai ouvir a voz do Senhor. Por isso que é difícil muitas vezes ouvirmos a voz do Senhor, irmão. É muito difícil às vezes ouvir. Por quê? Porque nós estamos atarefados com tantas coisas materiais, preocupados com a conta que vai pagar, conta de luz, conta de água, com a pressão do carro, com a alimentação para dentro de casa, com a faculdade do filho, preocupados com tantas coisas, que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, amado. Mas para 2026, comece a colocar na sua agenda: eu vou passar mais tempo com o Senhor para poder ouvir a sua voz. Poder ouvir a voz do Senhor. Voz mansa. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus somente quando tem um profeta. Ah, Deus fala com o profeta, usa o profeta. O avô da irmã Leide, Severino do Rei Cavalcante, bisavô da Rejane, da pastora Rejane e da pastora Raquel. Deus tinha mandado ele para o Rio, Deus tinha mandado ele para o Rio de Janeiro. Olha só que coisa tremenda essa história, irmão. E ele vinha lá ele é de Pernambuco, né, de Recife, né? Vinha de lá para cá, era um evangelista que abriu várias igrejas. Ele foi um dos baluartes da Assembleia de Deus, várias igrejas. O Senhor falava com ele assim de madrugada, o Senhor manifestava a glória dele na vida dele de forma tremenda. E quando ele estava no Rio de Janeiro, um ônibus, que ele veio de ônibus para o Rio de Janeiro, e o ônibus parou ali em Resende, naquela rodoviária de Resende ali. E o homem falou assim, aquela parada, o famoso café, aí no banheiro. Aí quando eu estava lá no banheiro, o homem falou assim: rapaz, você sabe que aqui do lado tem uma cidade chamada Volta Redonda? Volta Redonda, que vão construir aqui uma empresa chamada Companhia Siderúrgica Nacional, que vai dar muito emprego. Vai dar muito, mas muito emprego. Ele falou assim: é mesmo? É. Isso aqui vai ser um lugar muito bom para os nossos filhos. Tipo o Compérdia, aquela, estava na época, né, que aquilo foi a maior fraude da história, né? Nós tivemos aqui perto. Isso aqui vai dar muito emprego para os nossos filhos. As nossas famílias vão ser muito, muito bem prósperas aqui nesse lugar. É mesmo? Aí ele saiu daquele banheiro ali, aí falou assim, engraçado, Deus falou comigo através da boca daquele homem. É aqui nesse local que eu vou firmar a minha base. Oi, irmã Leide, é aqui nesse local que eu vou firmar a minha base. E ali, irmãos, ele ficou naquela área ali, de Volta Redonda, qual lugar que ele morou mesmo ali? Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende. Ali ele constituiu a família dele. E a família ali foi próspera ali, ele chegou a pastorear, né? Chegou a dirigir igrejas ali, chegou a ser uma bênção no mundo do Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus através de um conselho. Irmãos, Deus está falando hoje, amém, irmãos? Deus está falando no meu coração, irmãos, aqui. Através de um conselho de alguém que falou para ele. E disse para ele assim, olha, esse local é um local muito, muito próspero. Aleluia. Então, Deus, o profeta marchando, Deus pode fazer isso, amém, glória a Deus. Marchando, e rodando ali, e rodopiando, e diz, eis meu servo e tal.
Não, Deus pode fazer isso, pode, mas Deus não precisa fazer isso toda hora. Deus pode usar as pessoas para você, Deus pode usar a palavra de Deus para você. Então, querido, precisamos tirar tempo para estarmos a sós com o nosso Deus. Amém, amados? A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para os seus propósitos. Os erros nos ensinam a ser mais humildes. Quando nós erramos e aprendemos com nossos erros, nós somos mais humildes. As perdas nos ensinam, irmãos, a termos dependência de Deus. Quando você perde, você fala, eu preciso ter mais dependência de Deus. Eu preciso ter mais dependência para ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ter mais dependência para saber o que Deus quer que eu faça. Não é verdade? Nos ensina a confiar mais no Senhor. Sabemos que o nosso Deus nunca nos desampara. Nunca, jamais, em tempo algum. Ele vai entrar na hora certa na sua vida, irmão. Muitas vezes a pessoa fala, mas o pastor fala isso sempre. Falo sempre porque Deus vai agir na hora certa. Amém, irmãos? Glória a Deus. As esperas, irmãos, aquilo que nós esperamos nos ensinam a confiar em Deus. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. É o kairós de Deus. É o momento do Senhor. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio e se manifestou. Plenitude dos tempos. Quando você olha lá para o livro, né, de Atos dos Apóstolos, que findou Malaquias, depois entrou Mateus, né, aí depois você vê João, o livro de João, né, aí você começa a olhar ali e ver ali aquele panorama bíblico, você começa a entender que na plenitude dos tempos, o que era a plenitude dos tempos, irmão? Na plenitude dos tempos, as estradas, quando você vai ali a Roma, ali, na Itália, você vê que as estradas eram feitas de forma maravilhosa. Os romanos, eles tinham um grupo do exército só para construir estradas. Para o exército deles poder trafegar. E você, o que é a plenitude dos tempos, querido? A plenitude dos tempos é porque Deus está preparando o mundo para receber Jesus, para o evangelho poder ser divulgado com mais rapidez. Plenitude dos tempos por quê? Porque o idioma naquela época era o grego, o idioma mais falado da terra, era unificado o grego. A religião era o judaísmo. Então, plenitude dos tempos quer dizer o quê? No tempo kairós, no tempo certo de Deus, Deus enviou Jesus para nos salvar. Aleluia. Esse é o tempo de Deus. Nós temos uma plenitude em nossas vidas. Irmão, você tem uma plenitude, você tem o tempo de Deus. Plenitude é aquele tempo certo. É o tempo certo do casamento, é o tempo certo da prosperidade, é o tempo certo de você, né, de você prosperar, é o tempo certo de você vingar, é o tempo certo. Plenitude. Nós temos a plenitude de Deus, então nós precisamos estar atentos aos sinais. Os sinais nos falam alguma coisa. Então está atento ao que Deus está revelando, o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Muitos de nós perdemos muitas vezes a visão, porque nós não estamos atentos aos sinais que estão vindo para nós. Nós, servos de Deus, estamos atentos aos sinais que estão se cumprindo na face da terra. Aos sinais que estão vindo por aí. Quais são os sinais que estão vindo? Jesus está voltando. Você vê o aquecimento, né, global aí, o calor que está tremendo na face da terra. Você vê, irmãos, as mortes, você vê os furacões, você vê, irmãos, coisas que estão acontecendo hoje que não acontecia há tempos atrás. Aquele furacão que devastou ali o Paraná, que é a cidade chamada Rio Bonito, foi 350 quilômetros por hora. Eu acho que no Brasil, irmãos, nunca teve um furacão de tanta intensidade igual aquele que teve lá. E toda hora está tendo. Toda hora tendo. O que é isso? Quem não conhece a palavra não sabe quem está entendendo, mas nós sabemos, irmãos, que a terra está gemendo. A terra está gemendo. Né? Então, amados, para fechar nossa mensagem de hoje, não leve para o próximo ano os mesmos erros sem aprendizado. Não leve para o próximo ano os mesmos erros sem aprendizado. Diz que errar uma vez é normal, né? Mas errar duas é burrice. É verdade? É aquele velho ditado, quem paga mal paga duas vezes. No direito fala sobre isso. Quem paga mal paga duas vezes. Você tem um funcionário lá na tua empresa. Tá, o irmão Roque é advogado trabalhista mais do que eu isso. E ali você vai lá, acerta com ele, não leva ele para o contador, não leva ele para assinar um documento,
não leva ele para nada, aí ele vai, eu quero tanto, vai lá, tira o dinheiro e paga ele. Quando você acabar de pagar ele, na outra semana chega lá, né, uma intimação para você comparecer à justiça, chega um processo lá contra você lá, dizendo que você deve tanto a ele, mas eu paguei ele, cadê? Você tem alguma coisa comprovando que você pagou? Não tem. Então quem paga mal, paga 2 vezes, não é verdade? Então, queridos, o ano que vem é tempo de renúncia. O ano que vem é tempo de renúncia para avançar. Às vezes é preciso deixar coisas para trás. Às vezes a gente quer avançar, tem que deixar alguma coisa para trás. Não adianta. Abraão só avançou quando ele deixou o passado dele. Deus tirou ele daquela terra onde ele estava, uma terra onde tinha ali os idólatras, a família de Abraão, porque às vezes, na família, às vezes atrapalha a gente de servir a Jesus. Amém ou não amém, irmão? Atrapalha. Se a tua família não for convertida, vai te atrapalhar, né? Mas você tem que ter muita visão, tem que ter muito objetivo. É verdade? E Deus precisava tirar Abraão daquele lugar. Precisava tirar Abraão porque ali eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Eles não queriam o Deus de Abraão. E Deus se manifesta para ele, irmãos, e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque o local que eu vou te levar, tu vai prosperar. O local que tu vai, Abraão, eu vou fazer você rico. A tua descendência será mais poderosa que a descendência do céu e mais numerosa do que a areia do mar. Será uma descendência poderosa, uma descendência rica. Estrela do céu é o povo de Deus. A areia do mar é o povo de Israel, o povo de Deus. Rica, uma descendência poderosa na terra. E Abraão orou ao Senhor e confiou na promessa dele. E a Bíblia diz que ele saiu daquele local ali sem nada. Sem nada. Por isso, querido, que para avançar, às vezes é preciso deixar as coisas para trás. Aquilo que nos prende. O que te prende hoje, irmãos? É um remorso? É uma falta de perdão? É uma coisa que está encucando a tua mente? É o que está batendo com um martelo? Repreende isso em nome de Jesus. Repreende. Isso pode deixar maluco, pode deixar doido, pode deixar você desorientado. Repreende isso em nome do Senhor. Então, querida, muitas vezes para a gente avançar para o ano 2026, é preciso deixar as coisas para trás. Aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que te deixa meio desnorteado, aquilo que te deixa meio tonto, aquilo que te deixa você meio baqueado, aquilo que tira a tua concentração. E o que Abraão fez, queridos? Abraão saiu daquela terra e foi embora. Pegou sua família, sua parentela, a família dele mesmo em si, e ele foi embora. Ele queria sair do meio daquele sufoco onde ele estava. Queria sair do meio daquela situação que ele vivia. Eclesiastes 3:1 diz: há tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo na sua vida. Talvez um tempo que você não esperava viver. E a Bíblia diz que nós nunca devemos dizer que os tempos passados foram melhores do que o tempo presente. Porque com sabedoria não saberias o futuro que Deus tem para você. Nunca digas isso. No passado foi melhor. No passado foi muito bom. E tal, no passado foi aquilo outro. Não, irmão. Você não sabe o futuro que Deus tem para você. Você não sabe o que Deus tem para você reservado para a sua vida. Você não sabe, querido. Então é necessário que para nós avançarmos, deixar as mágoas, deixar os pecados escondidos também. Aquelas coisas que nos afastam de Deus. Né? Tem crente que tem o pecado chamado pecado xodó, né? É aquele pecadinho que ele vai levando a vida inteira ali, e aquilo afasta ele de Deus, tira de Deus, é o xodózinho dele. Então isso é importante para você chegar em 2026, tirar esse pecado da sua vida, querido, e você, né, avançar em nome de Jesus, deixar hábitos que roubam a nossa comunhão com Deus, como falei aqui agora à noite. Hábitos, quais são os hábitos? São os hábitos de internet, né? Pessoas que gastam tanto tempo na internet. Tanto tempo na internet. Se você pelo menos estivesse vendo o homem de Deus pregando ali, seria uma bênção. Mas gasta tanto tempo ali com coisa boba que não serve. Tem coisa que edifica assim. Tem coisa maravilhosa. Tá? Agora tem coisa que nos levam para nada. Não dá nada. Esvazia a gente. Traz depressão, traz ansiedade. É um vem da vida do outro. É um fofocando através da vida do outro. Né, querido? Então isso é muito, muito mesmo que faz com que roube o nosso hábito com o Senhor e roube a nossa comunhão.
conversas que não edificam, conversas que não levam a nada, conversas que são como se fosse coisa jogada fora, fofoca, disse-me-disse, né? Coisas que vão tirar, que vão esvaziar a tua comunhão. Vão esvaziar a tua comunhão. Eu me lembro de uma encenação que a gente fazia, né? E ali, a gente pegava um vaso ali, botava aquele vaso ali, uma água, e do lado daquele vaso tinha um buraquinho, né? Tinha um buraquinho do lado ali, né? E aquele buraquinho ali, ele, fazendo a preleção ali, a gente colocava e falava assim, olha aqui o que tira, o que desvazia. Aí tinha um buraco ali, aí a pessoa vinha enchendo ali, enchendo, e a água nunca parava dentro daquele buraco ali, dentro daquele vaso. Nunca parava. Aí a gente fala, esse buraquinho aqui, irmão, é aquilo que está tirando tua comunhão com Deus. É aquilo que está te esvaziando. É aquilo que está tirando o teu contato com o Senhor. É aquilo que está fazendo você se esvaziar, porque nunca o óleo vai encher a tua lamparina e nem o teu vaso, porque tem um buraco ali. Quem entrar em 2026, irmão, bem, tapa esse buraco. Tapa esse buraco. É momento agora de fazer uma reflexão diante do Senhor. Hoje é de ceia. É o momento hoje, querido. Deus está falando para mim, para o meu coração também nessa mensagem. É o momento da gente olhar para dentro de nós hoje. Né? Para você não entrar em um novo tempo carregando pesos antigos. Você não pode entrar em 2026 carregando pesos antigos do passado. Se travaram. Né? Porque o ano que vem é um ano de propósito. Deus não nos dá um novo ano apenas para sobreviver, mas para viver com propósito, irmãos. Coloque propósito na sua vida. Vou me envolver com o evangelismo da igreja. Hoje nós falamos isso aqui para o ministério da igreja. Vamos o ministério desenvolver do evangelismo. Vamos cada líder aqui da igreja de ministério desenvolver com o evangelismo. Ganhar almas para o Senhor. Não só eles na rua, fica 4, 5 pessoas só ali. Não, irmão. A visão de evangelizar é para toda a igreja. Tem pastores que acabaram com o departamento de evangelismo. Acabou. Eu estava no curso esses dias. Lelê estava lá com a gente, né, Lelê? Lá em Caxias, né? Lá em Caxias. Então, Lelê foi lá dar uma olhada nos amigos dele lá em Caxias, né? Futebolzinho lá, tal, né? Ele sempre tem algum lugar, tem algum amigo lá, né? E o pastor falou assim, ó, algumas igrejas acabaram com o departamento de evangelismo. Mas por quê? Todos vão evangelizar. Todos. Aí marca evangelismo, só vai o quê? Aqueles 5, 6 que estão ali envolvidos. Ninguém vai. Ninguém vai. Por quê, queridos? Ano 2026 é o ano que é para a gente poder se envolver com o evangelismo. Estamos aqui na rua fazendo o culto da esquina, né? Fazendo aqui o culto da esquina. Dura aí, chega às vezes 4h30, 5 horas da tarde, rapidinho ali, vai na esquina, vai na outra, fala de Jesus, vai na outra casa, né? Se envolva na sua casa, no ano que vem, em fevereiro, vamos começar aqui nossa igreja, uns pequenos grupos de casais, grupos terapêuticos nas casas, né? Nas famílias, aí nos casais. Abra sua casa para isso. Ah, pastor, eu quero na minha casa um grupo terapêutico. Fala com a pastora Roseni, fala com o nosso diácono Sérgio, que eles vão ali orientar vocês. Quantos casais estão se separando, irmãos? Por falta de uma orientação. Por falta de um conselho. Por falta de alguém que chega lá e fala, ó, faz isso, assim, assim, assim. É igual o técnico. O técnico está do lado de fora e está olhando. Você imagina só. Eu falo muito futebol, porque o futebol nos traz muitas lições. O Fluminense estava horrível com aquele técnico. Não estava, Regiane? O técnico anterior. Horrível. Aí foi com o Renato Gaúcho. Estava ruim o Fluminense. Talvez tenha tricolor aqui, eu falei, estava ruim o Fluminense. Pegaram e botaram um técnico argentino, acho que é Zubeldia. O mesmo time. Irmãos, olha só, o mesmo time. O mesmo time. O camarada conseguiu lá de trás classificar o time para Libertadores. Como é que pode isso, irmãos? Sabe por quê? O cara está olhando de fora assim, ó. O técnico está olhando de fora. Ele está vendo que você não está enxergando. Ele está vendo que você não está vendo. Ele fala, ó, mexe com essa peça aqui. Mexe com aquela de lá. Tá lembrado quando você jogava ali, o pessoal de fora fica dando pitaco, aí você fala, peru de fora, não dá piruada. Ó, porque quem está de fora está vendo melhor o jogo
do que você está vendo. Amém ou não amém, irmãos? Está vendo, melhor o jogo, né? A gente, semana, esse dia nós saímos fazer uma saída ali, não foi, José? Ali no sítiozinho ali, e ali estava ali Beth jogando, o pessoal jogando, tô vendo, né, Beth? Aí a gente olhava assim, aí a gente falava, ih, olha lá, é esse assim, assim, assim. Quem estava de fora via mais, via melhor, não é verdade? A gente estava brincando ali, né, com um joguinho, via melhor, sabia já exatamente o que estava acontecendo. Então, queridos, nós vamos abençoar, irmãos, vamos abrir nossa casa, né? Vamos jejuar mais, vamos orar mais, né? Vamos ensinar a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Corações sábios, para que alcancemos corações sábios. Tempo que Deus está nos dando para 2026 é um presente dele para nós. Priorize aquilo que é eterno. O que é priorizar o que é eterno, irmãos? Priorizar o que é eterno é você priorizar a sua vida espiritual. As pessoas não têm raciocínio. Você vai viver mais fisicamente aqui na terra ou vai viver mais eternamente no céu? Aonde você vai viver mais? Então invista no reino, irmãos. Aleluia! Aqui se vivemos 70, 80 anos ou 90 anos é muito tempo. Vamos investir lá em cima. Nós vamos viver a eternidade. Então priorize, queridos, o que é eterno. O que é eterno são as vidas que vão para o céu. Glória a Deus por isso. Coloque Deus no centro dos seus planos. Deus, eu te coloco em 2026 no centro do meu plano. Te coloco em 2026, Pai, na tua direção. Coloco em 2026, Pai, aquilo que eu não consegui fazer. Né? Não faça planejamento, querido, do próximo ano, sem consultar o Senhor. Nós vamos semana que vem distribuir aqui o Projetando 2026. No culto de Natal. Essa semana, já é uma semana para você fazer o planejamento para 2026. Mas é uma semana para você entrar em jejum e oração, para Deus te dirigir. Senhor, eu quero ampliar minha loja. Senhor, eu quero me mudar. Senhor, eu quero um casamento. Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero um carro mais novo. Senhor, eu quero saúde. Isso tudo você precisa colocar diante de Deus, no seu planejamento. Aleluia! É importante você fazer isso, querido. Para Deus te dar direção. Para ninguém soprar no teu ouvido. Para ninguém dizer, faz isso assim, assim. Não, é Deus que quer que você planeje bem. Glória a Deus por isso. Não planeje sem consultar o Senhor. Amém, queridos? O ano muda, irmãos. Mas nosso Deus não muda, é o mesmo. As circunstâncias mudam, mas as promessas de Deus permanecem em nós. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Entre no ano novo com o coração grato. Entre no ano novo com aprendizado na mente. Entre no ano novo com renúncia no espírito. Entre no ano novo com propósito na caminhada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos orar nesta noite. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesta noite. Se essa mensagem falou contigo, querido, eu gostaria que você orasse comigo nesta hora, entregando a Deus tudo aquilo que você precisa